A paz do Senhor, meus irmãos. Para nós é uma satisfação nós podermos realizar mais uma aula com os irmãos. Eu vou deixar aqui o pastor Adolvilson também dar a sua saudação inicial. Aí nós vamos explicar algumas mudanças que nós estamos fazendo na nossa proposta de trabalho com o material da Escola Bíblica Dominical. Aqui conosco nos estúdios do CETADB, além do pastor Adolvilson Alves de Andrade, está também o Jonatas Emanuel, que também trabalha conosco aqui e também nos auxilia nesta área, não é? Especialmente nas gravações. Então, pastor Adolvilson, com a oportunidade para a sua saudação. Muito bem, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, né? Aqueles que estão conosco de contínuo, aqueles que estão acessando, enfim, que Deus os abençoe grandemente. E Deus nos dá o privilégio, pastor Hercules, de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Maravilha. Deixa eu explicar aqui para os irmãos. Nós, já por 2 anos, quase 2 anos e meio, nós estamos fazendo as aulas da Escola Bíblica Dominical, que sempre era transmitida ao vivo, não é? Online, através do nosso canal CETADB no YouTube e também através da página no Facebook EBD Apucarana, que é a página da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja sede das Assembleias de Deus aqui do campo de Apucarana, que é presidida pelo pastor Daniel Salles Ascioli. O problema é que nós transmitimos essa aula sempre às 18 horas e uma grande parte dos nossos irmãos não tinha condições de acompanhar as aulas ao vivo, porque 18 horas é quando o pessoal já está se arrumando, não é? Colocando um manto para poder ir para o culto no sábado à noite. E aí muitos irmãos não podiam acompanhar a aula e estavam na igreja, louvando a Deus, servindo ao Senhor, realizando os trabalhos da igreja. E quando chegam do trabalho da igreja, já está tarde, por volta de 9h30, 10 horas, até mais tarde, e aí não dá tempo de assistir a aula ainda no sábado para se preparar para a aula no domingo pela manhã. Então, nós estamos aproveitando esse início de trimestre, se bem que nós já estamos com a 4ª aula em curso, para fazermos essa mudança. As nossas aulas da lição, elas serão postadas, elas serão liberadas através do nosso canal CETADB no YouTube, sempre aos domingos, ao meio-dia, a aula já será liberada, de forma que os irmãos terão a semana todinha para poder estar assistindo em algum momento da sua semana a aula que será ministrada na igreja no domingo. Exemplificando com a nossa aula de hoje, a lição de número 4, é exatamente a lição que será ministrada no domingo, que vai acontecer dia 22 de janeiro. Então os irmãos terão toda esta semana para estar, em algum momento, tendo tempo para assistir a aula e, de repente, se servir de algo que a gente possa acrescentar para a sua vida, para o seu ministério e especialmente para os seus estudos que serão ministrados na Escola Bíblica Dominical do final de semana que vem, tá certo? Então, esta mudança que nós queremos inicialmente aqui mencionar a respeito da aula da Escola Bíblica Dominical. Porém, nós também faremos outras mudanças em relação à proposta de materiais disponibilizados do CETADB em nosso canal, não é? No YouTube, o canal CETADB. Uma vez que a aula esteja liberada no canal no YouTube, a gente também usará os meios de divulgação que temos através do Telegram, através também do Facebook, ainda através do Instagram e também do TikTok, para podermos divulgar, não é? O trabalho que foi realizado. Certo é que nós teremos uma condição melhor de servirmos a nossos irmãos, a igreja, e de fato darmos a nossa colaboração. Amém? Amém. Então, fechou. Glorificado. Dito isso, vamos para a lição de número 4. O ministério avivado de Jesus é o tema da lição de número 4. Deixa eu colocar aqui, ó. Aviva a tua obra. Esta é a lição que está em curso neste primeiro trimestre de 2023. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E eu vou dizer aqui para você, ainda que nós já estejamos praticamente na penúltima semana do mês de janeiro com os nossos estudos, ainda teremos
mais 2 meses pela frente estudando esta lição. E se você não adquiriu ainda a sua revista, você deve procurar os meios para adquirir em uma loja da CPAD, através do site, não é, da CPAD, que é cpad.com.br, e eu vou deixar aqui também dito o telefone 0800 para que os irmãos possam adquirir a revista. Deixa eu já me posicionar aqui para informar, não é? Uma vez que eu falei que eu vou informar, eu vou até colocar o óculos agora, sabe? Para poder achar essa informação aqui para os irmãos. Olha, o telefone da CPAD, eu até achei que eu teria aqui o 0800, mas eu não achei o 0800 da CPAD, não. Tem o telefone 21 2406 7373. 21 2406 7373. Ou você acesse as redes sociais, não é, da CPAD, que ali tem o canal de compra, e você adquira. É importante que você adquira a revista para que você tenha um material para acompanhar. Tem aqueles que gostam de já fazer as suas anotações na própria lição, que certamente também dá a contribuição. Tem aqueles que querem ter a lição, mas fazem anotação no papel à parte. Mas o fato é que é importante que você tenha a sua lição. E a CPAD é quem fornece esse material e você deve então adquirir. Vamos avançar aqui então para o texto áureo desta lição, a lição de número 4. O texto áureo está em Lucas, capítulo de número 4, e o versículo de número 14. Ele diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Vamos avançar para a verdade prática. Diz assim, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. De fato, meus irmãos, o melhor é fazermos a obra de Deus, é estarmos cheios do Espírito Santo. Não por isso que Paulo recomenda aos Efésios que eles estejam cheios do Espírito Santo, né? E não estejam embriagados, mas cheios do Espírito Santo. Juntamente com o pastor Adolvilson, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. O texto é Lucas, capítulo 4, os versículos de 14 até o 22. Você pode, se não tem a sua revista, tomar a sua Bíblia. Lucas 4, versículos 14 a 22. Muito bem, o 14 diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Maravilha! Pela virtude do Espírito Santo. Que coisa gloriosa nós vemos aqui o Espírito Santo agindo já na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os objetivos desta lição: o primeiro é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No segundo tópico da lição é explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E por fim, no terceiro tópico da lição é conscientizar de que Jesus teve uma vida de unção no Espírito. Esses então são os 3 objetivos que nós temos nesta lição, cuja palavra-chave é Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, na verdade, é a centralidade da Bíblia e também deve ser a centralidade da vida de todo crente, não é? Que deseja servir ao Senhor com alegria,
em novidade de vida. Vamos então para a introdução da nossa lição, a lição de número 4, que é a que está em curso. Muito bem, a introdução diz assim: Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito. Pastor, aqui tem uma colocação interessante: pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito Santo, claro, não é? Jesus, aqui nós temos que entender que Jesus, como homem, pastor, nós temos que entender isto, como homem, sempre foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, por que isto? Porque ele esvaziou-se da sua glória. Veja bem, em Filipenses 2,7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo. Olha aí, ó. Vindo a ser servo, né? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, nós estamos falando aqui de Jesus, a sua parte humana, como homem, como humano, né? Então, ele sempre foi um homem dirigido pelo Espírito Santo, por isso que nós estamos vendo pela virtude do Espírito. A pregação de Jesus envolveu a atuação plena do Espírito Santo de Deus. E está escrito ali também, nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, a sua mensagem era proclamada debaixo, né, a autoridade do Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo na vida de quem quer que seja faz toda a diferença. E na vida do homem, Jesus Cristo, exatamente, também não podia ser diferente, não é? Não tem como ser diferente. Ele estava debaixo da ação do Espírito Santo e aí as coisas aconteceram, pastor. Muito bem, nós vamos adiante. Temos aqui, meus irmãos, já o tópico 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Claro, nós conhecemos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo já estava atuando no nascimento de Jesus. E aqui tem algo interessante, pastor, sobre a Trindade também, que nós vamos encontrar nessa parte, nessa letra A do ponto 1. No nascimento estava lá o Espírito Santo. O senhor quer ver? Olha lá. O anjo Gabriel, meus queridos irmãos, deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha a pessoa do Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo, se referindo ao nosso Deus, a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, não é? Pelo que também o Santo, se referindo a Jesus, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Nós estamos vendo aí, então, o Espírito Santo atuando de forma plena no nascimento de Jesus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito, o nosso Senhor se tornou o Emanuel, que significa o Senhor é conosco, né? O nosso Senhor se tornou Emanuel e significa Deus conosco, Deus presente, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, se tornou humano, se tornou carne. O Espírito Santo atuando na vida de Jesus não foi só também no seu nascimento, porque exatamente, na sequência nós temos a atuação do Espírito Santo no batismo de Jesus Cristo. E aqui há uma particularidade, porque nós vemos aqui uma ação direta, né, da Trindade, ou a Trindade sendo mostrada, sendo esposada neste episódio da história que envolve o batismo de Jesus. Porque era necessário que ele se batizasse, né, antes de que pudesse iniciar o seu ministério. Então, na região da Galileia, ele se submeteu ao batismo de João no Rio Jordão. Aí o texto diz assim, que quando ele saiu da água, certo, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí é a referência de Mateus 3,16. Então você tem o Espírito Santo, que vem em forma corpórea, não é? Como uma pomba, descendo sobre o Filho amado, que é Jesus Cristo, e você vê o próprio Deus falando a respeito deste ato glorioso
que acontece ali. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus, ele se deu já no seu nascimento, na sequência, através do seu batismo, mas também há uma outra evidência da ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Sim, pastor, existe um grupo aí chamado unicista, que eles não creem, não é, na Trindade. E tem um outro grupo também que não crê no Espírito Santo como uma pessoa, mas simples textos como este anterior que nós lemos também, e vários outros comprovam, sim, a Santíssima Trindade, que é uma doutrina bíblica. O fato do povo entrar em confusão a respeito da Trindade é pelo fato de que a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas você lendo os textos, isso fica muito evidente. Nós aqui acabamos de apresentar relatos, né, que evidenciam a existência da Trindade e a ação da Trindade. Mas nós temos então o nascimento, nós temos a questão do batismo, mas também temos o exemplo, não é, da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, quando se fala a respeito da tentação. Isso, nós temos aí em três momentos, em três afirmações de Satanás nesse trecho de Lucas 4, 1 a 13, pastor. E interessante que a primeira afirmação que ele faz é assim, a afirmação do diabo. Olha lá, lá em 4, 3 de Lucas, né? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, vem a tentação. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, isso que nos chama a atenção. Venceu através do que está escrito. E lá em 4:4 de Lucas, ele responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta foi a primeira afirmação de Satanás. Olha a segunda afirmação do diabo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Lá em Lucas 4, de 5 a 6. Mas a resposta de Jesus, olha que coisa linda, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4, 7. A confiança verdadeira, meus irmãos, aceita a palavra de Deus e não necessita ficar testando. Vamos ver se isso é verdade. Se vai acontecer de fato, né? Se dá certo. Exatamente. E tem a última tentação aqui, a terceira tentação que Satanás usa contra Jesus, e levou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Lucas 4, 8 e 9. A resposta de Jesus, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Lucas 4, 10. Que coisa maravilhosa, através da palavra de Deus. Está escrito. Por isso que nós, pastor, como crentes em Jesus, temos que ter conhecimento da palavra do Senhor e vamos usar também a autoridade que ela nos dá em nome de Jesus. Muito bem. Quando nós estudamos a lição de número 2, nós falamos a respeito disso, da questão da necessidade de aquele que quer ter, experimentar e viver, não é, dentro de um avivamento contínuo, precisa de fato se voltar para a palavra de Deus, além de todas as demais coisas que nós já estudamos a respeito disso. Mas, para o momento aqui, estudar a palavra de Deus, porque oportunamente você usará a palavra de Deus para defender a sua fé, para defender inclusive aquilo que você crê, não é? Para defender a sua doutrina, para defender o seu pensamento, para fazer uma exposição clara a respeito daquilo que você pensa e defende. Assim, desta maneira, quando nós usamos o texto de Lucas 4, mas também o mesmo episódio está narrado por Mateus, do capítulo 4 também, diante da tentação, ficou muito evidente que a presença do Espírito Santo fez com que o Senhor pudesse dar as respostas necessárias, também neste momento de tentação. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, tanto no seu nascimento, quanto no seu batismo, e por fim aqui, neste tempo de tentação.
Agora nós vamos avançar para o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós vimos no nascimento, no batismo, também na tentação, mas também, e para termos um exemplo para as nossas vidas, a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Muito bem, com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério. É interessante, ele nasceu judeu, como o judeu que cumpriu toda a lei. Pastor, e é interessante que essa colocação de há cerca de 30 anos, ele foi batizado e iniciou o seu ministério terreno, né? Lá em Números 4 e verso 3, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Portanto, pastor, para exercer o sacerdócio, obrigado. O sacerdócio no Antigo Testamento deveriam ter 30 anos acima. Alguns eram chamados antes, havia uma preparação, mas a partir dos 30 anos que exercia a função do sacerdote, e Jesus justamente com 30 anos... Até este ponto da lei ele cumpriu. Exato. E com 30 anos podiam então ser admitidos no trabalho integral, exercendo plenamente as funções levíticas. Então veja bem que a Bíblia tem algo colocado, escrito, devemos pesquisar, pastor, que é interessante as colocações que nós encontramos aí. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Que interessante essa colocação também. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, o nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, tem uma colocação, não é? Os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, 23 e 24, até eu marquei aqui, Mateus 19, 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não é impossível, né? Mas é difícil. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, é algo praticamente que ele está dizendo aqui é impossível, não é? Então, sobre essa questão aí dos ricos. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que essa ação toda se dá pelo fato de Jesus, na virtude do Espírito Santo, realizar um trabalho maravilhoso, de forma que o texto de Lucas 4 e 14 informa que a sua fama correu por todas as terras em redor. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Aí o texto do versículo 15 diz que ele chegou em Nazaré e ele foi no dia de sábado, segundo o seu costume, onde? Na igreja, porque crente, né, tem esse bom costume, o bom costume de ir à igreja. Na época era na sinagoga, e lá ele levantou-se para ler, já realizando, né, a sua função sacerdotal, já no exercício da sua função sacerdotal, é que nós vemos o ministério de Jesus a pleno vapor, porque ele estava na virtude do Espírito Santo. Coisa gloriosa, por isso que disse no início, é importante que nós estejamos sempre cheios do Espírito Santo, a fim de que possamos realizar o trabalho da melhor forma possível, assim como o Senhor nos deixou aqui o exemplo. É interessante que Jesus veio para pregar primeiro aos pobres. Veja bem a acessibilidade dessas pessoas que não têm aquela condição financeira. Já aquele que tem condição, que é uma pessoa abastada, ele não dá muita importância. Não dá valor, né? Não valoriza. Na realidade é essa. Aí já o pobre, aquele que vai ouvir, eu fico impressionado que a primeira colocação é evangelizar justamente os pobres. E o ponto 2, o tópico 1 e o subponto 2, o Espírito Santo do Ministério de Jesus ainda, só para explicar o que é quebrantado de coração, são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para se submeter, não é, à vontade de Deus. Lá no Salmo 34, 18, eu trouxe aqui na versão internacional, pastor, assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido, tá certo? Então está aí
são as pessoas que se submetem à vontade de Deus. Por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Lá em Mateus 11, 28, está assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que coisa tremenda. Pastor, quando eu estava lendo esses textos aqui, eu me lembrei de um texto que o povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz lá no nascimento do nosso mestre. Jesus. Que coisa tremenda. O mundo estava perdido, não é? Em escuridão, em trevas, mas ele veio. Olha aí o texto: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, ainda tem a questão de que ele também veio, Sim. além de fazer esse convite para os cansados e oprimidos, ele também veio pregar liberdade aos cativos, àqueles que estão sujeitos à escravidão do pecado. Veja que o texto de Romanos, capítulo 8, ele evidencia isso para nós, não é? Eu vou ler aqui para os irmãos, Romanos, capítulo 8, versículos de número 20 e 21, é o texto que nós vamos tomar para leitura, e diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja então que o Senhor também vem com este propósito, não é? De libertar aqueles que estão sujeitos à servidão, à escravidão do pecado. Também deu vista aos cegos. Romanos, capítulo de número 9, e o versículo de número 39 ao 41, o texto diz assim: aí disse-lhes Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disseram-lhe, né? Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Obviamente que o Senhor Jesus aqui não estava falando a respeito da visão essa que a minha está prejudicada, tendo que em algum momento usar o óculos. Não era a respeito dessa visão que Jesus estava falando. Ele estava falando exatamente da visão espiritual, aquela visão que nos faz enxergar e discernir as coisas espirituais, as quais, não é, os fariseus, os saduceus, aqueles que se julgavam espirituais nos dias de Jesus, não conseguiam ver. E aí ele está dizendo que veio também para colocar em liberdade os oprimidos. Isso está também no texto de Isaías, capítulo 61. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra que estava sendo executada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já disse, isso tudo está sendo proposto aqui pelo pastor Elinaldo Renovato nessa lição, para que nós possamos tirar como modelo, como exemplo para as nossas vidas. E acho que nenhum exemplo é mais completo do que o do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo teve, então, uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. É o que concluímos deste primeiro ponto da nossa lição de hoje. Vamos avançar, pastor Adovilson, para o ponto de número 2, Jesus e a oração em seu ministério. Não há ministério sem oração, né? Não há vida espiritual sem oração, e aqui nós vamos ter isso como uma base nesta lição. Agora a pessoa pergunta: mas Jesus orar? Então, irmãos, por que Jesus tinha necessidade de orar? É uma pergunta. Jesus Cristo não foi menos Deus na terra quando orava a Deus Pai no céu. Ele estava, eu marquei aqui algo que está fora aqui da lição, ele estava descrevendo como até em humanidade perfeita é necessário ter uma vida de oração vigorosa para cumprir a vontade de seu Pai. Jesus orava ao Pai, orar ao Pai foi uma demonstração do seu relacionamento dentro da Trindade.
é um exemplo de como devemos depender de Deus através da oração, para obter força e sabedoria das quais precisamos. Se Cristo, como Deus homem, precisava ter uma vigorosa vida de oração, quanto mais o seguidor de Cristo hoje. Então eu trouxe esse subsídio. Precisamos orar. Jesus, como homem, tinha esta intimidade com as duas pessoas da Trindade em oração. Agora temos ali, pastor, a oração do Pai Nosso. Aparece duas versões dos evangelhos, né? A primeira em Mateus 6, 9 a 13 e a segunda em Lucas 11, 2 a 4. Agora, em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte, que nós já fizemos um estudo amplo sobre este assunto. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia, sem exibicionismo religioso. Mateus 6, 9 a 13, o senhor já abriu? Eu estou aqui então, eu estou aqui, ó. Mateus 6, 9 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pastor, quando nós vemos isso, a gente vê, analisa o contexto desta oração. Não se pede prosperidade aqui, pastor. O que ele pede aqui é pão nosso para hoje. É o suprimento da necessidade do dia. É por isso que está falando ali, ó, sem hipocrisia e sem exibicionismo, que também está lá em Mateus, né, no capítulo 6, 5 a 9, diz assim: olha a hipocrisia. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a porta. Ore ao Pai que está no secreto, então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, pastor, o versículo 7, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. É aquela repetição que nós costumamos ver por aí, um mantra, né? E repete-se a mesma coisa. A oração deve ser o que? Coração aberto, falar com o mestre, é um diálogo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu. Eu não posso dar muito detalhe porque não é o caso, né? Mas antes de trabalhar com teologia, meu pai sempre trabalhou com tecido, né? E nós fazendo uma viagem para realizarmos venda, isso lá pelos idos de 1994, 1995, eu viajava com um rapaz comigo, e nós paramos em uma cidade e eu disse para ele: vamos procurar onde é que é a igreja para estarmos no culto. E era uma quarta-feira. E nós chegamos num lugar, naquele dia não tinha culto, mas haveria uma reunião de oração com os varões. E nós ficamos ali para aquela oração, né? À época, o rapaz que estava comigo pertencia a uma outra igreja. E aí nós fomos nessa oração. E a oração começou e um irmão que estava ali estava mais saliente na oração, ele orava muito alto, né? Mas de repente um outro começou a orar um pouco mais alto ainda, já quase gritado. E não bastasse isso, do nada assim ele deu um tapa no banco. Eita! Quando ele deu o tapa no banco, o rapaz estava orando do meu lado, o que viajava comigo, ele olhou para mim assim e falou assim: para que isso? E aí agora me ocorreu isso. Porque há aquelas pessoas que têm uma necessidade de, quando estão orando, de se aparecerem, de chamarem a atenção. Para esses, aí o conselho de Jesus é bem joia. Entra no teu quarto, fecha a porta, porque o teu Deus que vê em secreto, ele te recompensará em secreto. E, infelizmente, nós temos essa questão do exibicionismo, que Jesus está dizendo que nós não podemos praticar isso, porque isso não tem a ver com o verdadeiro valor da oração, que é o tópico proposto aqui
pela oração. Dessa forma, então, uma pessoa avivada, ela se dirige a Deus como o Pai Nosso, pede, não é? Santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus e cada dia está na dependência do Senhor. Por isso ele diz, né, na sua oração, dá-nos o pão nosso, o de cada dia, o cotidiano, dependendo da tradução. Ou seja, o de cada dia. Isso vem exatamente fechar com a ideia que o pastor Edovilson mencionou do tópico anterior, de evangelizar os pobres. Porque os pobres vivem nessa dependência do milagre de Deus a cada dia para suprir a sua necessidade. Quem já tem um padrão de vida melhor, que vive mais abastado, ou nunca conheceu essa necessidade, ou não tem, perdeu a sensibilidade, né, em relação a isso. E a oração, a oração que Jesus ensinou, que é a conhecida como Pai Nosso, ensina isso. Dependência do Senhor para as necessidades do dia, ou de cada dia. Também, aquele que se dirige a Deus, ele confessa os seus pecados, pede perdão, suplica a proteção de Deus e, por fim, ele sabe que do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração, então, aqui está em Mateus capítulo 6, os versículos 9 ao 15, mas também em Lucas capítulo 11, os versículos de 2 até o 4. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então, quando nós oramos neste sentido, certamente a nossa oração ela é ouvida pelo Senhor e mostra exatamente isso, humildade e quebrantamento diante do Senhor, porque isso tem valor. Ainda que alguém despreze, isso tem valor e pode ter certeza, Deus leva isso em conta quando responde à oração de alguém, porque aqueles que se exaltam, a própria palavra de Deus, isso não precisa nem de revelação, né? A própria palavra de Deus diz que os exaltados serão humilhados. Porém, aqueles que se humilham diante de Deus, esses são os que serão exaltados. E você lê isso em Tiago, capítulo 4, verso 7, mas também na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Então, é aí uma ideia. Não seja exaltado, não. Viva, né? Na humildade, viva no quebrantamento, porque são qualidades que nós devemos cultivar para o nosso dia a dia e também, se nós queremos, que a nossa oração seja ouvida. Pastor Edovilson. Muito bem, nós vamos para o próximo slide. Irmãos, agora uma vida de oração, nós temos aqui, resumindo este ponto, subponto 2 do ponto 2, fala de uma vida de oração de Jesus. Está ali que ele orou para escolher os seus discípulos, né? E também orou por ocasião do envio dos 70 discípulos, e orou também na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Então, o que é o exemplo de Jesus para as nossas vidas? Ele orou para resolver questões conforme a vontade do Pai, da orientação do Pai. Eu me lembro, pastor, que aqui na nossa Bíblia, no Novo Testamento, os irmãos também oravam e quem indicavam para a seleção ou para o diaconato era o próprio Espírito Santo. Então, é ele que orientava. E na condição humana de Jesus, ele orava para fazer as suas escolhas, não é? Fez a oração de gratidão por Deus revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Então, logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. A oração é um diálogo, e o Senhor falou assim, entra no quarto, fecha a porta. Eu creio que a oração mais sincera é esta. Nós somos assim, de repente em público, queremos fazer algumas colocações. O Nevaldo é querer se aparecer, né? Conjugar o verbo perfeitamente, fazer aquela coisa. Exato, mas quando não precisa nada disso. Quando oramos, entra no quarto e fecha a porta, aí a gente fala, Jesus nos entende e nos responde segundo a vontade dele. E o tempo dele também, claro. Lucas 6, verso 12 diz assim, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, olha só, e passou a noite em oração a Deus. À noite. E o texto assim, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles,
Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Agora vamos ver Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Então, Lucas deu a informação de que foi uma noite inteira. Marcos está dando uma outra informação interessante. Depois de orar, ele chamou quem ele quis. Ninguém se chamou, entendeu? Ninguém se chamou. Ele chamou quem ele quis. Isso foi debaixo de uma vida de oração. Uma noite de oração. Quem sabe, não é? Quem sabe se os problemas que enfrentamos hoje não teriam uma resolução mais fácil se nós primeiro buscássemos o caminho da oração e especialmente investíssemos tempo em oração. Veja que me ocorreu agora na minha lembrança o exemplo de Jacó, que passou o vão de Jaboque e passou uma noite toda lutando com o anjo do Senhor porque queria ser abençoado. E a Bíblia diz que já era dia, o dia já vinha surgindo e era possível ver Jacó agarrado ao anjo do Senhor ali, era uma teofania, obviamente, mas ele querendo a bênção do Senhor. Veja como são as coisas. Por vezes a gente procura outros caminhos, mas nós temos uma ferramenta importantíssima, Jesus nos dando aqui o exemplo de que a oração pode resolver esses problemas. Glória a Deus. Encerrando esse tópico de número 2, que fala a respeito de Jesus e a oração no seu ministério, nós concluímos que a oração teve de fato um papel importante, preponderante no ministério terreno de Jesus. E se foi bom para Jesus, imagine para mim e para você, meu pastor. Nós que somos aí, como a gente diz aqui no norte do Paraná, só comedor de arroz e feijão, imagina como a oração é de grande importância para as nossas vidas. Muito bem, nós vamos adiante agora. Vamos avançando, né? Essa questão, tem uma questão aqui agora no ponto 3, pastor, que é uma vida na unção do Espírito. Eu vou ler essa parte aqui e vou trazer um subsídio também. Com unção, a gente só ouve falar muito em unção do Espírito Santo. O que é? Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob, embaixo, a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Agora, veja bem, meus irmãos, aí que está. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que significa? Eu trouxe aqui. O que significa? Significa literalmente perder o controle da sua vida. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não controla mais a sua vida. Já não decide segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Já não vai para onde quer, mas vai para onde o Espírito Santo direciona. Já não confia em si mesmo, mas toda a sua confiança está no Espírito Santo. Já não se controla, mas está sob total controle do Espírito de Deus. Portanto, se alguém tinha alguma dúvida, o que é ser cheio do Espírito Santo? É isto aqui, é não fazer a própria vontade. É o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus dirigir os nossos passos, tá? Diferentemente, claro, nós temos, a pessoa cheia do Espírito Santo, porque ele grita, ele roda, ele pula, não, mas calma lá. Então, ser cheio do Espírito Santo é a minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã, está sob o controle total de Deus. Isso, a unção do Espírito Santo na vida de alguém faz com que esse tal tenha uma vida de serviço a Deus. Não é? Então, essa unção não quer dizer que eu vou pegar um balde, uma jarra, um instrumento que quer que seja, e vou derramar óleo em cima de alguém e o tal aí agora vai viver na unção do Espírito Santo. Porque pode ser que o tal que vai tomar um banho de óleo sequer tem o Espírito Santo na vida dele. Ele está sendo apenas banhado no óleo. Mas quando a unção é do Espírito Santo, aí você vê uma frutificação no que diz respeito ao serviço do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Davi era um simples pastor de ovelha com 17 anos de idade, um jovem
que, ao que a Bíblia nos mostra, era desprezado por ser o menor e por fazer um trabalho de menos importância lá na casa de Jessé. Mas, quando Deus mandou Samuel encher o seu chifre, o seu não, né? Ficou ruim, mas o chifre de azeite para ir à casa de Jessé e ungir o rei que substituiria Saul, o Samuel foi e os filhos de Davi foram apresentados. Começaram pelos bonitões, os fortões, os arrumadões, né? E Samuel falou, escuta, não tem mais menino? Porque não é nenhum desses, não. Aí falou, tem um, tá lá pastoreando as ovelhas e tal. Então traz, nós não vamos nem sentar enquanto esse moço não chegar. Chegou Davi, e aí o Samuel falou, está diante de mim um ungido do Senhor. E aí a Bíblia diz que derramou sobre ele aquele azeite que estava no chifre. Derramou sobre ele. E aí é o que você percebe quando a coisa é do Espírito e quando é coisa de homem. Só por bonito, só por exibicionismo, só para se aparecer e tal. Porque a partir dali você vê que o Davi, ele de fato foi ungido para um serviço. Já começou fazendo um grande serviço. Qual foi, pastor? Ele já começou, foi matando o gigante. E daí já começou a mexer com o emocional do povo de Israel, porque o povo percebeu nele de fato a liderança. E aí tem todos os acontecimentos que não é para o caso aqui, mas a unção para o serviço. O caso de Jesus, na tentação, capítulo 4, versículo 8, o Satanás falou, olha, eu vou te dar todo o poder e a glória dos reinos, né, do mundo, se me adorares, tudo será teu. Lucas capítulo 4, versículo de número 7. Jesus diz assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, o que é importante? Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. A unção vem para servirmos ao Senhor. A unção não vem por bonito, a unção não vem para se aparecer, a unção não vem para estar ocupando os melhores postos, os melhores lugares, porque se fosse assim, a Bíblia está errada. Porque vamos pegar exemplo de Isaías, vamos pegar exemplo de Ezequiel, vamos pegar exemplo de Jeremias, homens que sofreram, profetas de Deus que sofreram e que nunca alcançaram essas posições, que os homens hoje se matam, se depredam um ao outro, né? Acusam, enfim, no popular, puxa o tapete do outro porque quer ganhar aquela posição. Não é isso que a Bíblia ensina. A unção que vem do Espírito Santo sobre a vida de um homem, de uma mulher, é para capacitá-lo para servir mais e melhor. Senão, dá para se duvidar de que de fato foi uma unção promovida pelo Espírito Santo. Muito bem, agora nós vamos, se você que está com a sua lição, é o tópico 3 e o subponto 1, né? A unção do Espírito na vida do obreiro, é isso que o pastor está comentando. Veja bem, o obreiro, ele exerce liderança administrativa, atividade de ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Agora, tem uma colocação interessante aqui, mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. O que seria do obreiro sem a atuação do Espírito Santo na vida dele, né? E não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Eu trouxe aqui para corroborar, pastor, 2 Timóteo 4,17 está escrito assim, Paulo escrevendo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, olha aí, e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. Veja bem a atuação de Deus, do Espírito Santo no ministério. Se não fosse o nosso Espírito Santo estar juntamente conosco, conosco que estamos envolvidos com a obra do Senhor, muitos problemas, muitas dificuldades. É interessante que nós estamos envolvidos com a igreja, pastor, sempre está chegando no nosso celular, logo nas primeiras horas da manhã, pedido de oração, pessoa que está com problemas sérios de depressão, pessoas que estão internadas, é só esse tipo de notícia que chega. Imagine se não fosse
a atuação do Espírito Santo para nos animar, nos fortalecer e seguirmos adiante. Seria uma tragédia. Muito né? bem, veja que essa questão que o pastor está apresentando, de Paulo escrevendo para Timóteo, é uma epístola pastoral. Exatamente. Ele está orientando Timóteo a respeito, né, de como ele deve se portar e como ele deve realizar, executar o seu ministério. Nesse texto, no contexto, né, desse versículo que o pastor mencionou, que é de fato o versículo 17, ele está falando inclusive a respeito de um obreiro, de um certo Alexandre, né, que causou males. Ele diz: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então você vê que Paulo está dizendo para Timóteo: tome cuidado, porque tem pessoas que, ainda que estejam no nosso círculo de amizade e que até se identificam como crentes, na verdade os tais não são crentes, não é? De fato, os seus nomes não estão arrolados nos céus e esses causam males. Mas a unção do Espírito Santo faz a diferença, porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos mostra, o Senhor nos dá sonhos, o Senhor nos revela, a sua palavra fala ao nosso coração e nós conseguimos identificar os tais. Agora, pastor, será que é só os obreiros que devem ter uma vida cheia do Espírito Santo? Claro que não só do Espírito Santo. Agora, na vida do crente, viver a vida na unção do Espírito Santo não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, lá em 1 Pedro 2,9. Pastor, mas eu também quero ler em 1 João 2,20. Isso aqui é para a igreja. Mas vocês, está escrito, têm uma unção que procede do Santo, de Jesus, e todos vocês têm conhecimento. A igreja em si, ela já tem a unção do Espírito Santo. Aliás, é uma ordem, é uma orientação de Deus, lá em Atos 1,8, que nós conhecemos esse texto, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí sim, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, ser cheio do Espírito Santo, claro, para os obreiros, claro, para toda a igreja, para todos os membros da igreja. Isso é essencial para todos nós, ser cheios do Espírito Santo. Com certeza, você mencionou, pastor, o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, João, porque é a primeira epístola de João 2:20. Aleluia. Maravilha. Muito Vamos bem, avançar. Vamos lá. Mais precisamente, Deus chamou cada crente ali, ó. Então nós temos que entender isto, a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem, mas, porém, contudo, na unção do Espírito Santo. Louvado O texto de Mateus, o nome do capítulo 28, versículo 19, ali Jesus disse: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, a partir do versículo 18, né? Já no 19, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Esta é a palavra do Senhor em Mateus 28. Muito bem, quem está cheio do Espírito Santo, pastor, ele vai aí exercer influência poderosa na família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas. Olha aí, ó, ser cheio primeiro e depois testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. O texto de João, né, capítulo de número 14, deixa eu pegar aqui pela palavra, João 14, 26, ele diz exatamente assim, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a ação do Espírito Santo, esse que o Senhor envia para as nossas vidas, esse é que nos faz lembrar, esse é que nos ajuda, além de ser, de fato, o consolo, o socorro bem presente
na hora da tribulação e na hora da angústia. Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Então, com a confirmação do Espírito Santo, nós acabamos de ver aqui, Jesus Cristo realizou o seu ministério, a sua vida como obreiro e também como crente. É assim que nós devemos ser, não é? Usando o exemplo de Jesus, vivermos a nossa vida cristã. Muito bem, concluindo a lição, pastor. Com certeza. Nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve o ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Está aí a pergunta. Vivamos, pois uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Se a ação do Espírito Santo na vida de Jesus fez toda a diferença, e aquilo que nós acabamos de estudar deixou muito claro isso, então nós devemos também buscar uma vida cheia do Espírito Santo, a fim de também realizarmos o nosso ministério. Pois bem, eu quero dizer para você que se você chegou conosco até aqui, nesse ponto do estudo da lição, acredito que é porque você tenha gostado, não é? Porque normalmente quando as pessoas não gostam, já saem fora logo. Então agora o que vai faltar para você é, se você ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscreva. O canal no YouTube é CETADB e você também pode acessar o nosso perfil, não é, a nossa página no Facebook, EBD Apucarana, e também curtir ali o nosso perfil, porque nós fazemos, não é, toda a divulgação do trabalho da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja sede em Apucarana através desta página no Facebook. E aí você também compartilhe através das suas redes sociais, com os seus contatos, porque certamente algo de Deus e de bom haverá em tudo aquilo que nós temos apresentado aqui para a vida desses amigos, irmãos, companheiros que você tem nas suas redes sociais. Agradecer, não é, pela sua presença conosco aqui e dizer que nós estamos buscando os meios para fazermos sempre o melhor, ou pelo menos o melhor que esteja ao nosso alcance, não porque queremos ser melhor do que alguém, mas porque queremos fazer o nosso melhor segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que Deus nos dá. Pastor Adolfo, as suas considerações. Muito bem, com certeza crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se, Jesus venceu as tentações e ele dizia sempre, está escrito, está escrito. Vamos vencer também, conhecendo a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.